Quando nós fomos gravar o plantão de dúvidas do dia 23/7, nós tivemos um pequeno problema técnico e perdemos o vídeo. Em função disso, eu regravei esse plantão para que não ficasse faltando essa reunião no ar. E fazendo isso, eu percebi que seria muito mais produtivo se nós fizéssemos essas reuniões sobre um tema específico. Porque assim as pessoas que não pudessem participar e que fossem assistir os plantões que já haviam passado, tinham como saber qual era o tema específico daquela reunião e aproveitar melhor para esclarecer as suas dúvidas de uma forma mais direta. Então, a partir de agora, nós vamos fazer esses plantões de dúvida a respeito de um tema. Dessa forma, fica mais fácil de nós podermos organizar esses plantões já gravados e das pessoas aproveitarem melhor isso. Então, o tema desse plantão do dia 23/7 foi as duas formas que existem de criar uma imagem sobre o mapa. Porque, claro, as perguntas que chegaram, eu acredito que muito em função do livro novo de interpretação, se referiam especificamente a isso, ou seja, quando nós analisamos o binômio, nós temos a imagem referente àquele binômio específico, mas nós também temos uma outra forma de criar a imagem que se refere aos elementos presentes no mapa e à posição desses elementos nesse mapa. Então, em função disso, eu vou explicar essas duas diferenças e esclarecer as dúvidas que chegaram. Eu vou, então, acrescentar ao site qual será o tema dos próximos plantões em função das dúvidas que cheguem. E por isso eu gostaria de pedir que vocês enviassem as dúvidas com antecedência, porque dessa forma eu posso ver qual é a maioria das dúvidas e escolher os tópicos para o próximo plantão em função dessas dúvidas. Caso contrário, eu vou simplesmente escolher os tópicos das dúvidas mais frequentes e nós vamos começar a discutir essas dúvidas mais frequentes. Eu acho que é mais produtivo se vocês enviarem as dúvidas com antecedência, dessa forma eu já sei quais são e eu posso já divulgar esses tópicos antecipadamente e assim as pessoas podem enviar mais dúvidas ainda sobre os mesmos tópicos. Então, claro, se as dúvidas chegam com antecedência, nós podemos divulgar o que vai ser discutido e mais pessoas que têm o mesmo interesse podem participar. Outra coisa que eu gostaria de pedir é que vocês participassem mais ativamente das nossas reuniões. Não é uma aula, vocês podem interromper à vontade, fazer quantas perguntas quiserem. Na realidade fica muito mais dinâmico, muito mais interessante, muito mais movimentado, se não for só eu a falar, se não for só eu a dar a minha opinião. Além disso, o Skype tem um problema técnico. Quando só uma pessoa fala, as outras pessoas podem começar a ouvir um zunido, tipo um apito no fundo, em função dessa falta de envio de voz dos dois lados. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir é que as pessoas não entrassem com vídeo, que aceitassem somente o que entrassem só com o som, ou seja, se elas enviarem vídeo, a chamada fica muito lenta. Porque, claro, como nós somos muitos online ao mesmo tempo, se todo mundo entrar no plantão utilizando a sua câmera, nós vamos ficar com uma velocidade comprometida e isso começa a falhar o som. Então, o ideal é que vocês recebam a minha imagem, que eu estou compartilhando o meu computador, mas que vocês não enviem de vocês, a não ser que vocês vão enviar uma dúvida e vocês vão enviar uma imagem específica. Aí sim, vocês entram com a imagem, todo mundo vê e fica mais fácil. Eu tiro a minha e cada um coloca a sua um por vez. Porque assim, se vocês tiverem que enviar alguma imagem, fica fácil de que todo mundo visualize. Então vamos tornar esses plantões mais dinâmicos e mais participativos para ficarem mais interessantes. Outra coisa que eu gostaria de pedir é que vocês não me chamem no dia do plantão. O que acontece? Nós criamos um grupo de 4 pilares. Se vocês me chamam,
Depois eu não consigo muitas vezes chamar as outras pessoas, e aí algumas pessoas acabaram ficando de fora desse plantão último, porque não fui eu que iniciei a chamada. Então, 5 minutos antes, basta vocês estarem online, vocês não precisam me chamar. Se vocês estiverem online, eu vou ativar o grupo e todas as pessoas vão ser chamadas ao mesmo tempo. E aí, vocês estando online, já entram automaticamente. E as pessoas que não estavam, como foram chamadas por mim, foram chamadas todas ao mesmo tempo, mesmo que entrem atrasadas, serão aceitas nesse grupo. Então, vocês aguardem que eu chamo vocês 3, 4 minutos antes do horário do plantão começar. Se o plantão está marcado para 20 horas, é 20 horas no Brasil. Cada um de vocês vai ter que ajustar isso em função dos horários de vocês, tá? Em cada país vai ser um horário diferente. Apesar de que a maioria das pessoas que têm participado dos plantões é de língua espanhola, nós estamos fazendo plantão em português, mas todas as pessoas são bem-vindas. Vocês podem falar em espanhol naturalmente, não há o menor problema. Eu vou responder em português para que as pessoas que estão acompanhando o plantão em português compreendam. Mas como a maioria dos alunos que fizeram o curso comigo em espanhol compreendem um pouco de português, se houver qualquer problema, vocês me perguntem, eu vou repetir em espanhol, não há problema nenhum, tá? Então, é possível da gente conseguir fazer essas reuniões em português e em espanhol ao mesmo tempo. Eu vou procurar falar um pouco mais lentamente para que todo mundo possa compreender. E, se por acaso alguém não entender alguma coisa, não precisa esperar, me pergunte na hora. Apenas pergunte pausadamente, porque nós estamos utilizando um meio de comunicação virtual e, é claro, ele tem alguns pequenos problemas e algum delay, ou seja, às vezes aquilo que a gente diz demora uns 2 ou 3 segundos para chegar até outro local. Então vamos procurar dar umas pausas maiores, eu também vou dar umas pausas maiores. Eu fui assistir a gravação e eu percebi que eu estava falando muito rápido e que com isso algumas pessoas poderiam estar perdendo parte daquilo que estava sendo dito. Então, a partir do próximo plantão, nós vamos alterar algumas coisas para que funcione melhor, utilizando melhor essa ferramenta do Skype. Então, eu peço que todos participem, vocês podem falar à vontade, mas que cada um fale de uma vez, para que todo mundo possa entender. Então, nós vamos procurar dar um pouquinho mais de espaço entre uma fala e outra, para que não haja problema de delay e as pessoas acabem perdendo partes daquilo que foi dito. E vamos procurar, então, utilizar mais o português e o espanhol. Vocês podem perguntar à vontade, não há o menor problema. Nós utilizamos durante o plantão esse mapa como exemplo, simplesmente porque as pessoas que enviaram a dúvida não enviaram um exemplo. Mas se por acaso, ao enviar a dúvida, vocês quiserem já enviar um mapa como exemplo, não há o menor problema. Enviem também o exemplo e nós utilizaremos os exemplos de vocês, tá? Então, nós utilizamos esse mapa como exemplo: um ano, dragão de madeira yang, mês, dragão de terra yang, dia, tigre de metal yang e hora, cavalo de água. Eu disse para vocês que nós temos duas formas diferentes de falar sobre imagem de um mapa. Então, vamos começar pela imagem que é formada através do posicionamento de cada um desses elementos no mapa. Nesse caso, a imagem se refere ao mapa como um todo. A diferença básica é essa. Quando nós falamos de imagem para cada binômio, nós estamos olhando o binômio, ou seja, um único pilar de cada vez, e depois integrando essas imagens. Já quando nós criamos uma imagem para o mapa, essa imagem do mapa ela não tem uma relação direta com as imagens dos binômios. Ela é totalmente separada, ela depende única e exclusivamente dos elementos que compõem o mapa e da posição desses elementos do mapa. Todos vocês sabem que cada uma das linhas num mapa de 4 pilares, nesse caso eu estou falando de linhas horizontais, correspondem a
um tipo de energia, um tipo de vibração diferente. O mapa se divide em aquilo que é visível e aquilo que não é visível. O que é visível, considerado visível num mapa de 4 pilares, seria então o tronco e a primeira raiz, a raiz maior. Ou seja, essas duas partes são consideradas visíveis e os elementos que correspondem às raízes menores são considerados não visíveis. Em função disso, muitas pessoas escrevem um mapa de 4 pilares somente utilizando o tronco e a primeira raiz e a raiz maior. O restante das raízes está subentendido ali. Não quer dizer que não esteja lá, simplesmente não está escrito porque está latente. A primeira linha que corresponde no mapa ao tronco celeste corresponderia àquilo que a gente chama de sorte do céu. A raiz maior corresponde à sorte da terra e as raízes menores correspondem à sorte do homem. Tudo, em termos de Feng Shui, utiliza essas 3 características e um mapa de 4 pilares não seria diferente disso. Quando a gente estuda a cosmologia chinesa, a gente sempre fala que não dá para separar e que qualquer técnica só é considerada completa quando ela engloba ao mesmo tempo que celeste, que terrestre e que humano. Quando a gente fala de Feng Shui, por exemplo, esses 3 aspectos que são representados pelo céu, pela terra e pelo homem, representam o céu, a influência do momento sobre o homem e sobre a terra, que se refere exatamente aqui celeste. A terra representaria o local no qual essa pessoa está inserida, ou seja, o imóvel, que representaria, no caso de uma análise de Feng Shui, o Qi terrestre. E o homem representa as pessoas que habitam esse imóvel, que seria o Qi humano. Então, na realidade, sempre que nós analisamos um imóvel, nós estamos analisando que terrestre, que celeste, que humano, ou seja, juntando os fatores, o tempo, a influência do tempo sobre o local e as pessoas que utilizam esse local. Só dessa forma nós temos uma análise completa. Da mesma forma, quando nós analisamos um mapa de 4 pilares, o tronco celeste representa a sorte do céu. A primeira raiz, a raiz maior, representa a sorte da terra e as 2 raízes menores representam a sorte do homem. Aqui, isso tem uma conotação ligeiramente diferente porque a gente está analisando uma pessoa. Então, a sorte do céu representa, por exemplo, o karma dessa pessoa. Ou representa o momento pelo qual essa pessoa está passando. Então, claro, dependendo do tipo de análise que nós vamos fazer, nós utilizamos essa informação de sorte da terra, sorte do céu e sorte do homem. Então, essa informação ela não é utilizada em qualquer tipo de análise de 4 pilares. Mas quando nós vamos analisar, por exemplo, as imagens dos 60 binômios, essa sorte do céu, essa sorte da terra e essa sorte do homem tem um peso significativo. O que seria a sorte da terra? A sorte da terra são as oportunidades. Lembrem que, em primeiro lugar, o que é um tronco celeste? É uma influência que vem de fora, certo? São os 5 elementos na sua polaridade yin e yang que representam um Qi que vem de fora para dentro. É uma influência do cosmos para a Terra. O que representa o ramo terrestre? Um ramo terrestre, na realidade, é uma combinação de várias qualidades de Qi celeste que se manifestam sobre a Terra. Vamos explicar melhor isso. Até para poder entender melhor o que é sorte do céu, sorte da terra e sorte do homem. Cada um dos 5 elementos
passa por fases de 1 a 12, como nós já sabemos, que são as 12 fases do circuito sem fim, que funcionam como um biorritmo para tudo aquilo que é vivo, ou seja, alguma coisa nasce na fase 1, passa pela fase 2, que é uma fase de recém-nascido, a fase 3, que equivaleria à adolescência, a fase 4, que equivaleria a um pré-apogeu, a fase 5, o apogeu entra no declínio, até que alcança o máximo desse declínio, que seria o máximo do Yin, na fase 10, e volta a crescer até nascer novamente. Da mesma forma que a água, o fogo também passa pelas mesmas 12 fases, a madeira passa pelas mesmas 12 fases, o metal passa pelas mesmas 12 fases. Isso forma um fluxo do Qi celeste que pode ser visualizado na imagem a seguir. Eu coloquei essa imagem bonitinha para substituir os rabiscos que eu fiz durante o plantão, até para ficar visualmente melhor. Então aqui vocês têm o fluxo da madeira, o fluxo do metal oposto a ela, ou seja, quando a madeira está no apogeu, o metal está no máximo do declínio. Já quando a madeira inicia o seu declínio, o metal inicia a sua ascensão. Da mesma forma, quando o fogo está no apogeu, a água está no declínio. Quando a água está no apogeu, o fogo está no declínio. Então, na realidade, o que nós chamamos de meses chineses nada mais são do que um espaço do tempo medido na eclíptica, que é o caminho que o Sol percorre ao redor da Terra, visto do ponto de vista geocêntrico, ou seja, visto a partir da Terra, e qual é a qualidade de cada um desses Qis nesse momento. Então, o mês chinês nada mais é do que a junção dessas 4 qualidades de Qi e qual é a qualidade que isso gera. Isso que a gente chama de ramo terrestre, na realidade, é a influência desses 4 troncos celestes sobre a Terra, ou seja, qual é essa influência do momento sobre o meu espaço. Aqui vocês veem a mesma imagem, mas agora já acrescida das 12 fases do circuito sem fim e dos meses a que isso corresponde. Então, o que nós chamamos de cavalo na realidade nada mais é do que o fogo na fase 5, ou seja, no apogeu, o metal na fase 2, recém-nascido, madeira na fase 8 e água na fase 11. Então, o que nós chamamos de cabra é fogo na fase 6, metal na fase 3, madeira na fase 9 e água na fase 12 e assim sucessivamente. Ou seja, o que nós temos para cada mês chinês é, na realidade, uma junção de 4 Qis celestes e que essa influência sobre a Terra gera uma qualidade específica a qual nós demos um nome. Essa não é uma dúvida que as pessoas me enviaram, mas é uma dúvida que sempre surge durante os cursos e por isso eu vou esclarecer agora que o assunto surgiu. E a Terra? Que nós não estamos vendo aqui nesse biorritmo, digamos, dos troncos celestes. A Terra, ela não é considerada um quinto tronco, ela é, na realidade, a passagem de uma qualidade do Qi para outra, e por isso ela não entra nessa classificação das 12 fases do circuito sem fim, porque na visão chinesa ela não é considerada um quinto elemento, mas sim uma mistura de dois elementos que compõem de uma forma mais determinante aquele momento. Por exemplo, vamos pegar a terra da cabra como exemplo. Nós estamos saindo do apogeu, do mês do apogeu do fogo, que seria o cavalo,
e vamos passar para a fase de apogeu do metal. Quais são as fases de apogeu? 4, 5 e 6. Quando eu chego na fase 6 de um elemento, se vocês olharem somente no topo da tabela, quando eu chego na fase 6 de um elemento, no próximo mês, o elemento seguinte já vai estar na fase 4. Portanto, ele já está no pré-apogeu, depois fase 5, depois fase 6. E por isso, existe essa transição de regência de um elemento para o outro. Reparem que aqui eu circulei justamente essa transição. Reparem que o dragão representa a passagem da regência da madeira para a regência do fogo. A cabra representa a passagem da regência do fogo para o metal. O cachorro vai representar a passagem da regência do metal para a água. E assim acontece entre todos os elementos. Vocês estão acostumados a uma outra tabela que também mostra isso. Mas eu fiz questão de mostrar para vocês essa transição em curvas para que vocês possam ver e entender melhor a composição de cada um dos elementos. Então, por conta disso, o chinês considera esses momentos de transição como momentos em que a Terra, que representa essa passagem e o equilíbrio entre os elementos, está mais pulsante. Vocês estão mais acostumados a ver essa relação entre as 12 fases do circuito sem fim nessa tabela. Mas, na realidade, o desenho que eu fiz anteriormente é exatamente a mesma coisa, só que mostra cada um deles crescendo e diminuindo, o que pode facilitar para algumas pessoas que ainda não tinham conseguido visualizar essa junção das qualidades do Qi representando um mesmo momento. Se por acaso dúvidas sobre isso persistirem, nós podemos fazer um plantão ou uma dessas reuniões de discussão única e exclusivamente sobre esse assunto, ou seja, esse crescimento e essa diminuição da qualidade do Qi e a influência disso sobre a Terra, que é representado pelos 12 meses chineses. Claro que isso é base para a interpretação não só de astrologia, como de estrelas voadoras, da influência do momento sobre um ambiente. Toda a cosmologia chinesa se baseia nesse fluxo e por isso essa é uma das noções básicas mais importantes dentro do estudo dessas artes que são englobadas dentro da filosofia chinesa ou dentro da cosmologia chinesa. E por isso essa é uma base imprescindível sem a qual as pessoas não podem passar de um nível médio de conhecimento. E por isso precisa ficar muito claro. Se por acaso alguém ainda tiver dúvida sobre isso, me mande que a gente pode criar um plantão só sobre isso. Mas vamos voltar então à relação dessa sorte do céu, sorte da terra e sorte do homem na análise de um binômio específico. Na análise dessa relação, o ideal é quando a sorte do céu favorece a sorte da terra. Por quê? Porque nesse caso é como se o momento, o karma gerassem situações favoráveis, ou seja, gerassem oportunidades para que as coisas se manifestassem. Quando o céu gera a terra, equivale a dizer que o momento favorece a oportunidade, ou que o momento cria oportunidades. Foi justamente porque nós tratamos disso no livro de 4 Pilares que eu acho que a dúvida surgiu. As pessoas não tinham o hábito dessa comparação e a partir da leitura do livro criou-se esse questionamento. Como lidar com essa questão da sorte da terra, sorte do homem e sorte do céu? Então imagine o seguinte. O ideal é que a sorte do céu alimente a sorte da terra, porque nesse caso
O momento cria oportunidades, as oportunidades são frequentes, então é muito mais fácil de eu manifestar alguma coisa quando a oportunidade surge por si só. Já quando a sorte da terra alimenta a sorte do céu, isso é favorável. Mas é como se a própria pessoa tivesse que gerar um momento oportuno para alguma coisa, porque são as oportunidades que geram um momento. Claro que existem também relações de controle, porque a sorte do céu pode controlar a sorte da terra. E nesse caso isso cria uma situação de conflito e uma ansiedade, porque o momento é contrário às oportunidades. E quando a sorte da terra controla a sorte do céu? Nesse caso, as oportunidades prejudicam o momento. Então é como se aquilo que as oportunidades que surgissem prejudicassem o momento e, com isso, não gerassem novas oportunidades favoráveis. Então, claro que existem binômios em que esse conflito existe e existem binômios em que existe uma relação muito mais favorável entre a sorte do céu e a sorte da terra. Mas essa análise não é fixa. Não é porque um binômio tem essa contradição, como por exemplo o binômio do ano desse mapa, a madeira Yang controla a terra Yang. Então existe uma inquietação natural nesse binômio. Por quê? Porque o momento prejudica as oportunidades. Então é como se as oportunidades surgissem, mas sempre existissem empecilhos. O posicionamento desse binômio como ano, mês, dia e hora é que vai determinar se esse conflito é mais acentuado ou se ele é amenizado. Cada posicionamento tem um peso diferenciado para esses elementos e por isso alguns posicionamentos acentuam o conflito e outros posicionamentos amenizam o conflito. Para que serve a sorte do homem? A sorte do homem é justamente a postura que as pessoas poderiam ter para resolver o problema desse conflito. Então, por exemplo, no caso do binômio dragão de madeira Yang, qual é a sorte do homem? A madeira Yin e a água Yin. Então, a madeira representa o quê? Por exemplo, criatividade, ou estudo, ou dependendo da situação, ela vai se manifestar de uma forma diferente. Porque para cada situação, a madeira vai adquirir uma interpretação de acordo com o elemento. Da mesma forma, a água. A água representa o quê? Por exemplo, comunicação, movimento, viagem, mas também intuição, interiorização. Então, para cada tipo de análise, é óbvio que os elementos vão assumir as suas características referentes àquele determinado assunto. De qualquer forma, a sorte do homem representa a postura que o homem deveria ter para resolver esse problema do conflito. Ou qualquer outro tipo de problema em que envolva esse binômio específico. Então aqui, a água, que representaria, por exemplo, a comunicação, o movimento, as viagens, e a madeira, que representaria, por exemplo, a criatividade, o estudo, poderiam ser utilizadas para resolver esse conflito entre a sorte do céu e a sorte da terra, que envolve a madeira e a terra. Onde entra a imagem do binômio aí? A imagem do binômio, ela vai ter um peso diferenciado também em relação a esse posicionamento. Um binômio posicionado no ano tem mais peso a imagem. Em segundo lugar, tem mais peso o ramo, a raiz maior. E em terceiro lugar, tem mais peso o tronco. Portanto, aqui o tronco madeira teria menos peso. O fogo da imagem alimenta a terra e por isso esse conflito é menos sentido com esse dragão posicionado no ano. Então, claro, a inquietação continua existindo, mas as oportunidades aparecem e podem se manifestar em função de que o mais importante aqui é a imagem, que é fogo, e que a imagem, pelo contrário, alimenta a terra e, portanto, gera boas oportunidades. Então, é uma relação diferente que depende desse posicionamento.
repetir esse mesmo raciocínio. Vamos imaginar que esse mesmo dragão de madeira estivesse posicionado no mês. Normalmente, quando nós analisamos um mapa, nós sempre pensamos no pilar do ano como muito importante e no tronco do dia como muito importante. Mas nós esquecemos a importância do pilar do mês. Na realidade, o pilar do mês é uma das informações mais importantes na leitura do mapa. Porque como o mês representa a qualidade energética do momento, o mês representa quais eram os elementos que estavam mais pulsantes naquele momento. Eu vou voltar àquela imagem dos ciclos para vocês voltarem a visualizar isso. Como nós vimos no início desse nosso bate-papo, o mês nada mais é do que a junção de 4 qualidades diferentes de energia que formam uma qualidade própria. Então, quando nós, por acaso, dizemos que o mês é dragão, nós estamos dizendo que a madeira está na fase 6, ou seja, iniciou o seu declínio, o fogo está na fase 3, está numa fase de ascensão e vai entrar no apogeu no próximo mês. A água está armazenada em declínio e o metal está crescendo, mas ainda não é visível, ainda não nasceu. Então, cada um desses elementos tem um peso em função disso. O mês é muito importante porque ele determina, é ele quem dá o peso adequado a cada elemento. É justamente por isso que se o pilar do mês fosse dragão de madeira, que é o pilar que nós estávamos analisando como ano, o peso maior não seria mais o da imagem. Agora seria o da raiz maior do dragão, que é a Terra. Então agora, com qualquer binômio, não só esse, qualquer binômio posicionado no pilar do mês, o que tem mais peso é a raiz maior. Então aí a imagem passa para terceiro lugar e em segundo lugar nós temos o tronco do mês. Então, se fosse dragão de madeira yang posicionado no mês, a ordem seria terra da raiz, madeira do tronco e, por último, fogo da imagem. Então, na realidade, aí nós teríamos as oportunidades se manifestando, mas de alguma forma mal influenciadas pelo momento. Então, é óbvio que o conflito entre a madeira e a terra é mais sentido aqui do que seria sentido no posicionamento do ano. Então, a ansiedade e os problemas causados pelo momento aqui seriam mais significativos. E se por acaso esse mesmo pilar, nós ainda não saímos do dragão de madeira, estamos analisando só o dragão de madeira para vocês terem uma ideia do posicionamento nos diversos pilares. E se nós estivéssemos com o dragão de madeira no dia? O que tem mais peso no dia? No dia, o que tem mais peso é o tronco. Lembrem-se que, por exemplo, o tronco do dia é aquele que representa a pessoa. Então, claro que se fosse um dragão de madeira posicionado no dia, o elemento mais importante seria a própria madeira. Em segundo lugar, a terra da raiz maior e, em último lugar, o fogo da imagem. Então, nesse caso, eu teria uma situação muito mais significativa desse conflito, porque o tronco teria mais peso e ele estaria atacando diretamente a raiz maior. Então, de todos os posicionamentos desse binômio, aquele que mais sente o conflito é o posicionamento no dia. Algumas pessoas me mandaram um e-mail perguntando por que o conflito, por que o binômio, quando está posicionado na hora, tem o mesmo peso ou a mesma ordem do binômio posicionado no mês. É óbvio, os dois pilares que representam a qualidade energética do momento são o mês e a hora, porque o mês representa a qualidade energética da fase anual, ou seja, da relação do Sol com a Terra, e a hora representa esse mesmo ciclo, só que diário. O que representa a hora do dragão? Representa justamente
das 7 às 9, um momento em que nós estamos iniciando o nosso dia. Então, o posicionamento no mês e na hora tem como peso mais significativo a raiz maior do ramo terrestre. O posicionamento no ano tem como peso mais significativo a imagem do binômio. Por quê? Porque essa imagem representa a imagem do destino. E o posicionamento no dia tem como peso mais significativo o tronco do dia. Por quê? Porque ele representa a própria pessoa. Eu não posso ter outra coisa mais importante do que isso no dia. Então, cada posicionamento vai ter uma escala de valores diferenciada para cada um dos fatores que compõem o binômio. Vamos comentar então esse exemplo de análise que foi acrescentado aqui. Se o ano é dragão de madeira, a imagem é o fogo do farol. Se o mês é dragão de terra, a imagem é a madeira da floresta. Se o dia é o tigre de metal, a imagem é a madeira do pinheiro solitário. Se a hora é o cavalo de água, a imagem é a madeira do chorão. Cada uma dessas imagens tem uma interpretação própria. Então, o fogo do farol, por exemplo, representa a capacidade de iluminar um caminho, de servir de ponto de referência, de servir de ponto de segurança. Então, ele tem uma conotação de pesquisa, é um fogo que ilumina, mas não aquece. Então, ele não aglutina pessoas à sua volta, pelo contrário, ele leva em segurança de um lugar para o outro. Já o pilar do mês madeira da floresta representa a madeira no meio de outras madeiras. Então, representa o máximo do elemento madeira. Tudo aquilo que é representado pela madeira vai se manifestar aí de uma forma determinante. Então, por exemplo, criatividade, estudo, ensino, tudo que a madeira representa. Só que cada imagem madeira vai manifestar muito mais uma qualidade da madeira do que a outra. Então, aqui, a qualidade que mais se destaca é a criatividade, que pode ser colocada de forma prática ou artística. Claro que ambas as coisas são possíveis. Quando nós fazemos uma pesquisa em vários mapas, nós vemos que muitos pintores, por exemplo, possuem esse binômio, principalmente a polaridade yin desse binômio. Depois, o tigre de metal yang é a madeira do pinheiro solitário. O que a madeira do pinheiro solitário representa? Sabedoria, conhecimento, é o lado estudo da madeira que se manifesta nessa imagem. E a hora, cavalo de água, madeira do chorão. Todas as madeiras têm relação com criatividade, ensino e etc. Só que cada imagem vai manifestar uma dessas características de uma forma mais acentuada. No caso da madeira do chorão, a característica que é mais acentuada aqui é a capacidade de sedução, o poder de convencimento, o charme. Então, claro que cada uma dessas imagens vai ter, além de uma interpretação própria, vai trazer para a pessoa que a possui possibilidades ou habilidades que podem ser latentes ou não, dependendo da relação entre as imagens. A primeira análise que nós fazemos quando nós analisamos uma imagem é comparar o ano com o dia de nascimento. Por quê? Para verificar a quantidade de sorte de um mapa. Quanto melhor for a relação entre o ano, que representa o destino, e a pessoa, que é representada pelo dia, melhor. O ideal é sempre que o dia favoreça o ano, ou seja, que a pessoa favoreça o seu próprio destino. Mas nem sempre isso é possível. Aqui nós temos a madeira do dia favorecendo o fogo do farol. Então, nesse caso, nós podemos dizer que estudo, conhecimento, tudo aquilo que a madeira do pinheiro solitário representa, favorecem o cumprimento do destino dessa pessoa, ou seja, facilitam com que ela possa servir de ponto de referência, ou com que ela possa fazer pesquisa, ou de alguma forma demonstre o seu fogo do farol. Então, quanto mais ela estuda, quanto mais ela aprende, melhor. Nós vimos que no caso específico desse mapa, nós temos 3 imagens madeira alimentando o fogo do farol.
Claro que isso mostra uma grande potencialidade de sorte, porque a pessoa que é representada pelo dia alimenta o destino, o que indica que os esforços pessoais são bem compensados. A situação que pode ser considerada ideal por alguns seria que o destino favorecesse o pilar do dia, porque nesse caso a pessoa seria favorecida e as oportunidades surgiriam de uma forma mais fácil. Mas na visão chinesa, a pessoa criar as próprias oportunidades não é negativo, pelo contrário. O fato de ter que batalhar para cumprir o destino e demonstrar de uma forma plena a capacidade da imagem não é ruim, já que isso pode favorecer o caráter e desenvolver, é óbvio, a força de vontade, o empenho. Então é possível, quando nós verificamos cada imagem, criar uma lista de habilidades latentes referentes a essas imagens. Por que eu estou dizendo latente? Porque nem todas as habilidades vão poder ser desenvolvidas plenamente, depende da relação entre as imagens. Por quê? Quando duas imagens geram uma a outra, desenvolver essas habilidades é mais fácil. Por quê? Porque quando eu desenvolvo a habilidade da imagem geradora, ela automaticamente pode desencadear as habilidades da imagem gerada. Por exemplo, se eu desenvolvo as habilidades da madeira do pinheiro solitário, que são, por exemplo, estudo, conhecimento, ensino, isso automaticamente gera as habilidades do fogo do farol, que são servir de ponto de referência ou ensinar, servir de guia para outras pessoas. Então, nesse exemplo, como as madeiras alimentam o fogo, quando eu desenvolvo as habilidades relacionadas à madeira, elas automaticamente desenvolvem as habilidades da imagem fogo. Então, a madeira da floresta, por exemplo, que representa a criatividade, utilizada aqui de forma yang, por isso ativa, claro, como o binômio está posicionado como binômio do mês, a terra que se sobressai, como nós já dissemos. Então, o dragão é de terra, esse dragão do mês aí posicionado é de terra, e por isso essa criatividade só pode ser expressa de uma forma prática. Por quê? Porque a terra é que se sobressai nesse binômio. Então, sempre que nós vamos analisar uma imagem, nós vemos a imagem, em segundo lugar, o seu posicionamento e o que se sobressai. Então, eu vou repetir isso para ficar mais claro. Eu vou pôr novamente o mapa na tela para vocês visualizarem isso melhor. Nesse exemplo específico, a imagem do ano é o fogo do farol. Nós temos mais 3 imagens, madeira da floresta no mês, madeira do pinheiro solitário no dia, madeira do salgueiro na hora. Então, nós temos 3 madeiras, qualquer uma delas vai gerar esse fogo. Portanto, esse é um mapa considerado de sorte. Além disso, as habilidades da madeira vão ajudar a desenvolver naturalmente as habilidades do fogo. Só que cada um desses binômios está posicionado num local diferente. Então, por exemplo, no caso do binômio do mês, como no mês o mais importante é a raiz maior, a terra é que se destaca. E por isso a madeira da floresta, que representa a criatividade, quando posicionada no mês, mostra uma criatividade mais prática. Por quê? Porque passa pelo crivo da terra, que representa essa praticidade. Já se ela estivesse posicionada no ano, por exemplo, o que mais se manifesta é a madeira e, portanto, a própria criatividade. Então, cada posicionamento vai afetar ligeiramente essa interpretação. Então, a madeira da floresta, que representa a criatividade ativa, porque essa polaridade é yang aqui, é o dragão, e o dragão é yang, como está posicionado no mês e é a terra que se sobressai, essa criatividade vai ser expressa de forma prática. Depois, se nós pegarmos o próximo pilar, o pilar do dia, a imagem dele é a madeira do pinheiro solitário. Ela representa o quê? Sabedoria, conhecimento, inteligência. Claro, favorece o estudo, o aprendizado, mas dificulta um pouco os relacionamentos. Então, por que isso? Porque o pinheiro solitário está posicionado justamente no pilar do dia, que é o pilar do casamento. Então, imaginem que uma pessoa que só sabe fazer as coisas de forma isolada ou
evitando as parcerias, de repente tem justamente essa dificuldade de dividir e essa dificuldade de partilhar posicionada num pilar que teoricamente representaria justamente o relacionamento com o outro. Então, isso favorece atividades que possam ser desenvolvidas de uma forma isolada, mas não favorece as parcerias. Porque esse binômio que representa isolamento está no pilar do casamento. Então, isso pode indicar uma certa inadequação às parcerias em geral e uma necessidade grande de independência. Quando a gente posiciona um binômio no pilar do dia, o elemento que se sobressai é o tronco celeste, que representa a própria pessoa. Nesse caso, é o metal, seguido da raiz maior, que é a madeira. Então, como o metal corta a madeira, isso traz inquietação. Então, esse conflito que existe entre a sorte do céu e a sorte da terra é muito mais marcado com esse binômio posicionado como dia. Se ele tivesse posicionado em outro lugar, esse conflito seria menos acentuado. Então, aqui nós dizemos o quê? Que a sorte do céu, que representa o momento, por exemplo, é contrária à sorte da terra, que representa as oportunidades. E por isso parece que as coisas sempre, de alguma forma, não fluem da maneira desejada. É um mapa de muita sorte, mas com muitos entraves. Por último, nós temos aqui no pilar da hora a madeira do chorão, que traz capacidade de sedução, poder de convencimento. Então, claro que isso favorece o contato com as outras pessoas. Mas nós não podemos esquecer que o contato íntimo, representado pelo pilar do dia, esse foi prejudicado pelo posicionamento da madeira do pinheiro solitário. Então, o fato da madeira do chorão estar posicionada aqui favorece o contato social, ou torna a pessoa simpática ou benquista, mas não necessariamente próxima. Quando um binômio se posiciona como hora, a raiz maior do ramo é que é mais importante. Então, ela representa a sorte da terra e tem mais peso. E por isso aqui é o fogo que se destaca, seguido pela água do tronco celeste. Claro, isso também pode trazer inquietação. De novo, nós temos uma relação de controle entre a água e o fogo. Reparem que esse mapa tem muitas relações de inquietação. Por quê? Tanto no ano, quanto no dia, quanto na hora, nós temos uma relação conflituosa entre o tronco e a raiz maior. Reparem que os elementos que compõem esse binômio são complementares. A gente tem ali água, madeira e fogo. Desde que a ordem siga a ordem de geração, ótimo. Mas em alguns posicionamentos, esse conflito entre a água e o fogo, como o que acontece aqui, ele é mais sentido. O tronco é água, a raiz maior é fogo e a imagem é madeira. Então, quando essa imagem pode resolver esse conflito, ótimo. Quando a imagem não pode resolver o conflito, isso é um problema. Como a sorte do céu pode controlar a sorte da terra, o momento pode dificultar as oportunidades. Então, quando nós vamos analisar um mapa sobre a ótica do equilíbrio entre os elementos, o pilar da hora, ele representa o quê? Ele representa a sexualidade. E por isso essa imagem que já representa a sedução demonstra essa característica de uma forma mais significativa nesse pilar. Porque nós temos uma imagem que representa a sedução no pilar da sexualidade, o que acentua sua influência. Se a gente fosse, por exemplo, listar as habilidades que são geradas pela influência dessas imagens, nós teríamos então, por exemplo, capacidade de jogar luz, de iluminar, de guiar, de pesquisar, de clarear, que se referem ao fogo do farol. Criatividade prática, que se refere à madeira da floresta. Conhecimento, facilidade de aprendizado, estudo, que se refere à madeira do pinheiro solitário. Sedução e poder de convencimento, que se refere à madeira do chorão. Então, todas essas habilidades podem ser utilizadas em conjunto nesse mapa. Por quê? Porque as três madeiras alimentam o fogo. E com isso podem tornar o seu âmbito de ação mais amplo.
Claro que nem sempre é isso que acontece, nem todos os mapas têm uma relação de geração, a maioria tem relações de controle ou não tem relação entre as imagens. A gente estava aqui falando só de qualidades ou de habilidades que essas imagens podem gerar. Mas é óbvio que essas imagens também têm um lado negativo. Os defeitos relacionados ao posicionamento dessas imagens também podem estar presentes. Aqui, como as 3 madeiras geram o fogo, os defeitos que elas têm e que continuam se manifestando não impedem que as qualidades do fogo se manifestem. Mas caso as imagens estivessem em linha de controle, por exemplo, uma água apagando um fogo ou um metal controlando uma madeira, os defeitos da imagem que controla podem impedir as qualidades da imagem controlada de se manifestar. Não é o caso nesse exemplo, mas vai ser o caso em muitas situações que vocês se depararem por aí. O lado negativo dessas imagens pode ser, por exemplo, narcisismo, superficialidade, fachada seriam características do lado negativo do fogo do farol. Ou cabeça dura, dificuldade de voltar atrás, solidão, distanciamento, dificuldade nos relacionamentos, que seriam características do lado negativo da madeira do pinheiro solitário. Ou artifício, pervenção, demagogia, que seriam características do lado negativo da madeira do chorão. Então, cada imagem também vai ter seu lado negativo. E a mesma pessoa pode apresentar os 2 lados de uma imagem. Em certas situações ele pode apresentar uma, em outras situações outra. Quando as imagens de alguma forma não se relacionam adequadamente, por exemplo, estão em linha de controle, ou não têm uma relação direta, um terceiro elemento pode ser criado para ser utilizado como uma ponte entre essas imagens. Vamos fazer um exemplo, assim fica mais fácil de vocês entenderem. Se num mapa a imagem do ano é fogo do farol, mas a imagem do dia, por exemplo, o metal da espada, o metal da espada ele pode prejudicar o fogo do farol, já que o fogo do farol se refere a uma lâmpada. É um fogo que pode ser duplicado por espelhos, é uma luz direcionada, mas é um fogo que não pode ser, por exemplo, prejudicado pela chuva, já que, pelo contrário, ele se torna mais visível em situações como chuvas e tempestades. Pensem num farol mesmo. Não comparem as imagens seguindo simplesmente os elementos. Pensem na comparação entre imagens e não na comparação entre 5 elementos. Nem toda água apaga todo fogo, nem todo fogo controla todo metal e assim sucessivamente. Os defeitos do metal da espada, se por acaso, por exemplo, esse mapa tivesse como binômio do dia o metal da espada, os defeitos do metal da espada, como excesso de frieza, ambição, metas a serem atingidos, não importa o custo, poderiam impedir o fogo do farol de mostrar suas habilidades. É como se os exageros do metal da espada pudessem coibir o brilho do fogo do farol, quebrando a lâmpada. Então, o comportamento exagerado pode impedir que a pessoa se torne um ponto de referência, que seria uma das características favoráveis do fogo do farol. Já, pelo contrário, uma madeira como a madeira do pinheiro solitário ou a madeira da floresta pode ser muito útil. Por quê? Porque o metal da espada pode cortar a madeira que vai alimentar o fogo. Então, vamos imaginar que a pessoa não tivesse madeira e tivesse um fogo do farol e um metal da espada. Acrescentar essa madeira à vida dela poderia criar a ponte, o elo de ligação entre as duas imagens e com isso fazer com que o metal da espada deixasse de prejudicar o fogo do farol. As imagens que podem ser úteis, por exemplo, nesse caso a madeira, elas podem ser trazidas para a vida da pessoa através do grau de assentamento correto de um imóvel, por exemplo, já que cada assentamento está associado a um binômio. Da mesma forma, outras pessoas também podem contribuir para ajudar a cumprir o destino, melhorando o entrosamento entre as imagens. Então, eu posso pegar
a imagem do ano de alguém e trazer essa pessoa para um convívio íntimo. Por exemplo, contratar uma secretária, ou mesmo quando eu me caso. Quando eu me caso, eu trago para minha vida a imagem do destino do meu marido, que pode me ajudar a cumprir o meu destino ou prejudicar. Então, a influência correta pode melhorar o resultado da combinação das imagens, da mesma forma que a influência errada pode prejudicar esse resultado. Nosso objetivo hoje era esclarecer essa diferença entre as imagens analisadas pela imagem do binômio e pela estrutura completa do mapa. Eu me estendi demais na análise das imagens do binômio e não foi possível fazer a comparação com as outras imagens. Em função disso, nós teremos esse mesmo tema de plantão de dúvidas, parte 2, e na próxima parte, no próximo dia de plantão de dúvidas, nós estaremos fazendo então essa outra imagem relacionada à imagem do mapa como um todo e comparando as duas situações. E só então nós iremos mudar de tema, já que é melhor nós terminarmos um tema antes de nos atermos em outro. Então, o tema do nosso próximo plantão continuará sendo as imagens, mas agora nós falaremos de imagens como a junção dos elementos posicionados no mapa de uma forma geral, quer dizer, a imagem do mapa e não de cada binômio. Então, eu espero vocês no próximo plantão. Mandem as dúvidas com antecedência. Um beijo para todos.